Graças e paz, igreja. Amém. Amém. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Mais uma noite nos atrai para a presença dele. Nessa noite ele possa falar com você, ele possa se revelar a nós de uma maneira especial. Amém? Amém. Abra aí sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 4. Que nessa noite o Senhor possa se revelar a cada um de nós. Glória a Deus. Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14. Em Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 14, o Senhor fala assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluia. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Amém. Pede para o Senhor falar com você nessa noite e já entre na presença dele desde já. Aleluia. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nosso amigo, nós estamos aqui, Senhor, porque nós dependemos de Ti. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós Te amamos. E que nessa noite, Senhor, o Teu nome seja glorificado neste lugar. E cada um dos Teus filhos que já está aqui, Senhor, encontre aquilo que precisa. Encontre a Tua graça, encontre o Teu favor. Senhor Deus, que cada um que ainda vai ouvir essa mensagem, onde quer que ela vá chegar, que ela seja bênção, que ela dê frutos, Senhor Deus, e que ela seja para a Tua honra, para a Tua glória. Que os Teus anjos já estejam aqui, Senhor, fazendo tudo aquilo que o Senhor determinou, Em nome de Jesus. liberando e manifestando tudo aquilo que o Senhor tem para hoje, para Glória a agora. Deus. Que o Espírito Santo esteja passeando entre nós. Que o Teu Filho Jesus ele seja entronizado em meio aos louvores, em meio à adoração, e que a palavra caia em terra fértil nessa noite. Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Pode se sentar. Nós lemos aqui um trechinho do livro de Hebreus. E o livro de Hebreus é um livro, entendo que ele é bastante denso, ele é bastante forte. Se a gente lê ele com atenção, com cuidado, com zelo, a gente entende muitas das bases da nossa fé. E quando a gente não entende a maioria das coisas que estão ali, a gente não entende às vezes o porquê que nós cremos em algumas coisas. Nessa passagem, nesse pedacinho, falou assim, que Jesus é um grande sumo sacerdote. Quando está falando que o Senhor Jesus é um grande sumo sacerdote, não está fazendo uma comparação apenas poética, uma comparação bonita, mas está comparando ele como era antigamente o sumo sacerdote, e com o trabalho que o sumo sacerdote fazia. E a palavra nos revela que apenas uma vez por ano, apenas o sumo sacerdote, que seria o principal dos sacerdotes da época, ele poderia entrar no Santo dos Santos e oferecer um sacrifício. E ainda assim tinha uma série de rituais, uma série de cuidados, uma série de precauções que tinha que se ter para isso acontecer. Não era de qualquer jeito. Mas aqui está dizendo que o Senhor Jesus agora ele se tornou esse sumo sacerdote. E está dizendo que mais do que entrar no Santo dos Santos, ele adentrou nos céus. Se no Santo dos Santos tinha aquela aliança que era a presença de Deus, o nosso Senhor Jesus ele conseguiu rasgar os céus e entrar na presença do Pai. E hoje ele está lá intercedendo por mim e por você. Aleluia. Essa palavra está dizendo para nós uma coisa poderosa. Está dizendo que se antes o sacerdote ele entrava, e somente ele entrava no santo lugar, agora pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz, eu e você nós temos acesso também a este lugar. Glória a Deus. Eu e você nós podemos entrar também na presença do Rei Glória dos a Reis. Deus. E mais do que isso, mais do que apenas entrar, nós somos chamados a entrar com confiança.
e a estar diante de um trono, que não é qualquer trono. Está dizendo aqui que é um trono da graça. Aleluia. Um trono onde nós podemos encontrar misericórdia e sermos ajudados no tempo da necessidade. Esse trono está disponível para mim e para você nessa noite. Obrigado, Deus. Ele está rasgado de alto a baixo. Quando o Senhor Jesus ele morreu na cruz, o véu se rasgou, esse véu que o sumo sacerdote tinha que entrar. Esse trono ele está exposto para que eu e você possamos entrar. Obrigado, Senhor. Para que eu e você possamos falar com o nosso Pai, com o nosso Deus e entregar para Ele tudo aquilo que está no nosso coração. E eu digo para você com a certeza do que a palavra acabou de nos garantir. Você pode entrar com confiança. Você pode entrar com toda a garantia que os céus te dão. Aleluia. Que o Senhor ele está pronto para te ouvir. Ele está pronto para falar com você nessa noite. Glória a Deus. E essa palavra fala que o trono está pronto, mas que eu e você precisamos nos achegar. Existe uma parte nossa, existe um esforço nosso que nós temos que fazer também. Então eu digo para você nessa noite, se achegue, entre na presença do Senhor, fale com Ele, entregue para Ele tudo que está no seu coração, e tenha certeza que a palavra está te garantindo. Ele está com os braços abertos para te acolher, Ele está com seus ouvidos atentos para te escutar. E mais do que isso, quando você volta os seus olhos e fala com o Senhor, Ele é paciente, Ele é bom e Ele tem prazer em te responder. Ele tem prazer em te abençoar. Então nessa noite eu convido você a ficar em pé e adentrar nesse lugar de adoração, nesse lugar de louvor, e nesse lugar onde você vai encontrar tudo aquilo que você precisa. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Louvado e exaltado seja o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Paz seja convosco. Amém? Amém. Vamos adentrar a esses santos dos santos? A melhor forma de adentrar na presença do Senhor é, em primeiro lugar, com humildade. E o melhor caminho é através da adoração, é através do louvor. Então que nessa noite você possa se derramar aos pés de Jesus, se derramar na presença de Jesus, o Deus maravilhoso. Eu convido você a nessa noite se abrir o seu coração. Não deixe que as preocupações, não deixe que a situação que você possa ter deixado na sua casa te paralisar agora. Mas pelo contrário, abra o seu coração e deixe o Senhor agir, e deixe o Senhor falar contigo, e se derrame aos pés dele, adorando a Ele como Ele merece. Amém? Desce de
Amados, você já agradeceu hoje? Você já agradeceu porque está chovendo? Você já agradeceu porque você está com vida e o teu propósito ainda está a caminho de ser concretizado? Você já agradeceu pela saúde? Já agradeceu por tantas outras coisas, né? Quando nós agradecemos, quando nós louvamos ao Senhor, o milagre é antecipado a nosso favor. Porque o coração grato move a mão de Deus sobre nós. Amados, nós precisamos adorar ao Senhor, e reconhecer a sua grandeza, e reconhecer quem Ele é, principalmente nos desafios da nossa vida, nas adversidades que enfrentamos. É ali que nós devemos nos lembrar, devemos estar com o nosso coração fortalecido de quem é Deus em nós, de quem é o nosso Deus. E eu convido você nessa noite a entregar tudo aos pés dele, as suas preocupações, as situações que você possa estar enfrentando em qualquer área da sua vida. Entregue agora. Confia que Ele pode resolver e pode mudar toda e qualquer situação. Entregue nos pés do Senhor. Entregue para Ele, que Ele já está cuidando de tudo. Amém? Quão grande é meu Deus.
Glória a Deus. Shalom, amados, graça e paz. Deus é bom, não é? Deus é maravilhoso, não é? Graças a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos aprender do Senhor o que Ele tem preparado e determinado para nós essa noite, amém? Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Lembrando que nós estamos falando sobre Esther, nós estamos falando sobre a festa do Purim. A festa do Purim. Talvez você diga, mas o que Êxodo tem a ver? Vamos ver o que tem a ver, não é? Êxodo 17, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: e veio Amaleque e lutou com Israel em Refidim. Abre agora um pouquinho mais adiante, Deuteronômio, capítulo 25, o quinto livro da Bíblia, capítulo 25, versículo 17. Deuteronômio, desculpa, 25, 17. Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te do que Amaleque te fez pelo caminho, quando saíste do Egito, como ele te encontrou pelo caminho e feriu os que iam na retaguarda, e todos que eram fracos atrás de ti, quando estavas cansado e enfraquecido. E ele não temeu a Deus. E acontecerá que quando o Senhor teu Deus te tiver dado descanso de todos os teus inimigos à tua volta, na terra que o Senhor teu Deus te dá como herança, para que possuas, que apagarás a lembrança de Amaleque debaixo dos céus, não te esqueça disso. Até aqui, depois nós vamos ver outras passagens. Amado Senhor, bendito Rei de toda a glória, diante de Ti nós engrandecemos o Teu nome, agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda fará, tudo aquilo que o Senhor tem determinado para mover. Por isso, Senhor, nós te agradecemos pela Tua presença, te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por estarmos aqui reunidos no Teu nome, te agradecemos por aqueles que estão assistindo também, que o Senhor venha agir de maneira poderosa. Faça o que o Senhor quiser fazer, fala o que o Senhor quiser falar, toca como o Senhor quiser tocar, que os anjos continuem se movimentando de acordo com a Tua vontade neste lugar. Obrigada pela Sua presença, continue abrindo a nossa mente para compreender as Escrituras e o coração para entendê-la. E Espírito Santo, continue abrindo as Escrituras neste lugar, porque este lugar pertence a Ti, nós pertencemos a Ti, e nós estamos aqui reunidos no Teu nome, em nome de Jesus. Muito obrigado por hoje. Amém. Amém, queridos? Pode se sentar, deixa a Bíblia aberta ali. Muito bem. No livro de Esther, nós encontramos alguém que se levanta contra o povo judeu que estava na Pérsia. Um homem chamado Ramã. Ele era, vamos dizer assim, ele seria o vice-rei, o primeiro-ministro, um homem muito importante, um homem temido. E havia um decreto que todos deveriam se curvar perante ele, todos deveriam se dobrar diante dele. Mas o judeu, ele não se dobra para ninguém, ele não se dobra, ele não faz reverência assim para ninguém, só para Deus. E quando Ramã viu aquele homem, um ódio veio no seu coração. E ele disse: eu não vou matar só ele, não, vou matar todo o povo dele. Quando ele descobre que ele é um judeu. E este homem, ele era descendente de Amaleque. Ele era descendente
descendente desse homem aqui. E por isso, ele intentou no seu coração destruir todos os judeus que estavam na Pérsia. Veja, nós vamos aprender hoje sobre esse espírito que a gente chama de espírito amalequita. O espírito que quer destruir o povo de Deus. O espírito que quer vir contra o povo de Deus. Tendo motivo ou não. Ele quer exterminar o povo judeu. E também o povo de Deus. Então aqueles que creem em Jesus, ele também quer destruir. Assim como ele já tentou exterminar os judeus em algumas fases da história. Nabucodonosor foi um, Hitler foi outro. Há pouco tempo vimos algo para vir como um extermínio. E hoje a gente vê muito o antissemitismo, o ódio gratuito pelos judeus. Mas a gente sabe que não é muito gratuito, não. Porque eles querem destruir o povo de Deus. E a palavra judeu significa aquele que louva a Deus. Então tudo que louva a Deus, esse espírito amalequita, esse demônio, quer exterminar, quer destruir, quer acabar. Então se você faz parte do povo de Deus, saiba que esse espírito, o objetivo dele é exterminar você, acabar com você. Mas nós temos um Deus que é todo poderoso, que os planos do inimigo sempre serão frustrados. Sempre serão frustrados. Deus, ele é muito maior do que a gente possa imaginar. Muito maior do que a gente possa pensar. Veja ainda em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Falando sobre esse espírito. Ele naquela era um rei, né? 1 Samuel 15, 18 diz assim. 15, 18. E o Senhor te enviou em uma viagem e disse, vai e destrói. Samuel falando com Saul. Vai, e destrói por completo os pecadores, os amalequitas, e luta contra eles até que sejam consumidos. Versículo 22. E Samuel disse, tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifício do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e sujeitar-se do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, a teimosia como a iniquidade e idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. Por que Samuel está falando isso? Veja o versículo 20. E Saul disse a Samuel, sim, obedeci a voz do Senhor, segui pelo caminho que o Senhor enviou, e trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí por completo os amalequitas. Ele não matou, presta atenção, ele não matou o rei. Ele trouxe o rei para Israel. Ele trouxe o rei dos amalequitas para Israel. Por causa disso, o Senhor rejeitou Saul. Porque ele não seguiu a palavra de Deus, o que Deus havia ordenado. Então o espírito amalequita, ele não é de agora. Ele vem de muito tempo. Vamos ver em Gênesis? Vai lá em Gênesis, quem que é esse, né? Está lá em Gênesis 14, 7. Você vai descobrir de quem esse homem era parente. De quem Amaleque era parente. Você vai descobrir. Gênesis 14, presta atenção. Olha aqui, versículo 7. Gênesis 14, 7
o Senhor fala assim. Opa. E eles retornaram e vieram em Mispate, que é Cádiz. Feriram toda a terra dos amalequitas e também os amorreus que habitavam em Hazazon Tamar. Veja que Amaleque está lá longe, está lá em Gênesis já. Aí, lá em Gênesis, veja ainda o que diz, capítulo 36, versículo 12. Gênesis 36, 12. Olha que interessante isso. E Tima era a concubina de Elifaz, filho de Esaú. E gerou Elifaz a Amaleque. De quem que ele era parente? Ele era neto de Esaú. Quem é Esaú? Irmão de Jacó. Irmão de Jacó. Você entende de onde vem esse espírito de rebelião, de ódio pelos judeus, ódio pelo povo de Israel? Vem de Esaú. Então, esse espírito de geração em geração, até aparecer lá na Pérsia, que ele não era Pérsia, ele aparece lá como Ramã para destruir o povo de Israel. Lá no deserto, quando o povo saiu do Egito, eles pediram para passar pelas terras dos amalequitas. Eles não, disse que não, por aqui vocês não vão passar. Não deixou, não facilitou para o povo de Deus. E eles simplesmente atacaram pela retaguarda. Então o espírito amalequita, que é um que para nós hoje entendemos que é um demônio, o espírito amalequita é aquele que ataca você pelas costas, ataca você pela retaguarda, ataca você quando você está mais fragilizado, mais abatido. Quando você está passando por uma luta terrível, uma situação de dificuldade ou uma enfermidade, ele vem para atacar, porque é covarde. É covarde. É um espírito oportunista. Então fique atento, porque Satanás usa seus agentes para atacar você pelas costas. Aí entra a traição, aí entra a calúnia, entra a difamação, entra tudo aquilo que vem para roubar as tuas posses, para roubar o que é teu. E lá no deserto eles atacaram, como nós lemos aqui, já em Êxodo, Deuteronômio, desculpa, que eles atacaram as pessoas de mais idade, os que estavam cansados, os que estavam enfraquecidos, aqueles que durante a jornada ficavam por último. Então a pergunta é: qual é o teu ponto fraco? Qual é o nosso ponto fraco? Porque é aí que ele vai atacar. É aí que nós temos que ter mais vigilância no nosso ponto fraco. Às vezes o ponto fraco são as emoções, às vezes é algum familiar, e às vezes acontece alguma coisa, nós ficamos fragilizados. Às vezes o nosso ponto fraco é uma luta sexual, uma luta financeira. Então, qual é o nosso ponto fraco? É o chamado tendão de Aquiles. Qual é o nosso ponto fraco? Qual é o ponto que, se o inimigo tocar, vai ser difícil para nós? Vai ser mais... Então é aí que ele vem, pela retaguarda. É aí que ele vem, lançar setas, abater, trazer tristeza, trazer cansaço extremo, fadiga. Hoje chama burnout. Ah, chique, burnout. É chique.
Só que não. Cansaço, a fadiga extrema. A exaustão da mente, exaustão física, exaustão da alma, das emoções. Quando estamos fragilizados, ele vem, aí entra depressão, entra roubos, uma infinidade. Então nós precisamos nos revestir da palavra do Senhor, nos fortalecer com a palavra, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então nos fortalecer com a palavra, nos fortalecer com a verdade, nos fortalecer com aquilo que faz com que o inimigo caia por terra. Por isso eu não posso ter a minha retaguarda desprevenida. Eu tenho que ficar atento. Eu tenho que ficar atento, porque a palavra de Deus diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós estamos nesse período da festa do Purim, em que Deus deu um livramento. Então leia o livro de Esther. Leia o livro de Esther. Aprenda com a rainha Esther o que Deus fez na vida desta mulher, e através dessa mulher que salvou todo o povo, porque estava ali algo que Deus determinou, preparou, e eles não deixaram a retaguarda desguarnecida. Por isso que nós temos que falar assim: eu coloco o anjo aqui atrás, direita, à esquerda, à frente, para nos proteger de qualquer tipo de ataque. Sabe aquele ataque que você fala, eu não esperava por isso. E às vezes são ataques que nos abatem a tal ponto de termos bastante dificuldade de nos levantar no mundo. Mas o Senhor é misericordioso, Ele nos dá estratégia, Ele nos fala, fique atento, Ele nos alerta, Ele revela a nós, para que possamos nos defender e avançar no que Ele tem preparado para nós. O nome Hamã, ele significa violento. Violento. Um dos significados, violento. E o termo Hamã vem da palavra também, o Hamas vem daí. O Hamas que atacou Israel, que é um grupo terrorista, vem também daí. Esse é o termo, violência. Embora seja uma sigla, mas em hebraico significa violência. Então, nós precisamos estar atentos, porque o inimigo, o espírito de violência, o espírito de ataque, pela retaguarda, que está observando o nosso ponto fraco, ele sempre estará com o sentimento de, como eu vou repetir, oportunista. Ele espera uma oportunidade e pum. Por isso que nós não podemos ficar desapercebidos com situações ao nosso redor. O que não está normal, nós precisamos clamar, nós precisamos orar, nós precisamos repreender, nós precisamos expulsar, nós precisamos mandar embora. E não aceitarmos os ataques. E qual é o objetivo dele? Nos destruir, destruir nossa casa. Então, às vezes, os ataques estão dentro de casa. Às vezes, os ataques estão no trabalho. Às vezes, os ataques estão nos estudos. Às vezes, os ataques estão dentro da igreja. Então, nós não podemos ficar distraídos a ponto de cairmos no laço da armadilha dele. Pelo contrário, precisamos estar alertas, vigilantes, para então destruir toda a armadilha e fazer com que ele caia na armadilha dele, ele caia na armadilha dele e seja destruído. Amém? Amém. Então, esse é um inimigo oculto. Nem sempre ele se revela. Ele é rasteiro e sorrateiro. Ele vem quando a gente não percebe. Então a gente tem que ficar sempre vigilância, atento, sempre observando, sempre prestando atenção no que está acontecendo. E não ficar ali,
né? Pelo contrário, ser verdadeiro, estar atento ao que Deus tem. Então esse Ramã, ele é descendente daquele, o rei Agag, o rei dos amalequitas. Como Saul não exterminou todos ali, infelizmente aconteceu isso. 1000 anos depois, ele vai lá na Pérsia atacar o povo de Deus na Pérsia, que hoje é o Irã. Está tendo aquela situação tão terrível lá. Milhares já foram assassinados pelo governo. Então veja, olha bem para mim, escuta o que eu vou falar para você, que é sério. Todo espírito maligno que você não vence hoje, os teus descendentes serão afrontados por ele no futuro. Todo inimigo que eu não venci hoje, os meus descendentes serão afrontados por ele no futuro. Então nós precisamos vencer tudo aquilo que é nosso ponto fraco, para que nenhum tipo de espíritos malignos acompanhem, cheguem lá, até 1000 gerações. A palavra de Deus fala que Deus abençoa até 1000 gerações, mas se eu não vencer ele aqui, ele vai acompanhando para destruir minha geração, para destruir a minha descendência. Então 1000 anos depois, ele estava lá na Pérsia e faz um decreto para aniquilar, para exterminar o povo judeu lá. Então é muito sério esse espírito. Nós estamos nessa época para julgar esse espírito, mas também tem outro principado, que é julgado só de festejarmos, comemorarmos, lembrarmos, buscarmos as escrituras, trazermos oferta na casa do Senhor. Isso eu vou falar só segunda-feira, tá bom? Então veja, Deus está dizendo, todo inimigo que você não destruir agora, ele vai acompanhar com a geração. Então nós precisamos estar atentos para Deus mover o que Ele quer que a gente mova nessa terra. Aleluia. Ele não vai deixar a nossa descendência sossegado se não colocarmos ele debaixo dos nossos pés hoje. Então a importância de colocar o inimigo debaixo dos pés hoje trará grandes vitórias para a nossa descendência. Você tem noção disso ou não? Amém. Você tem noção ou não? Amém. Amém. Muito bem. Amaleque significa também, é um espírito destruidor de sonhos. Nós não estamos nesse ano, o ano da realização dos sonhos. Então nós começamos observando que esse espírito ataca pela retaguarda, um ponto fraco, mas o objetivo dele é destruir os nossos sonhos. Ele é um destruidor de sonhos. Qual é o teu sonho que você precisa guardar? Qual é o teu sonho que você precisa preservar? Porque muitas vezes quando os sonhos ele é destruído, às vezes as pessoas perdem até a razão de viver. Não tem mais um objetivo para viver. Elas abatem a tal ponto que até mesmo querem morrer. Então nós precisamos observar que o Senhor realiza sonhos. Ele realiza sonhos. O inimigo da minha e da tua alma precisa estar debaixo dos nossos pés. Precisamos vencê-lo para que ele não destrua os nossos sonhos e nem os sonhos da nossa geração. Então, sem os sonhos, nós não somos nada. Para que existimos? Para que estamos aqui? Então, o sonho é uma razão para viver também. É uma razão para existir. Então a gente fica parado, estagnado. Então quando o sonho ele é protegido, ele é alimentado, ele vem à existência pelo poder de Deus. Ele vem a concretizar pelo poder de Deus. Então todo sonho precisa estar nas mãos do Senhor.
E eu não posso ficar desapercebida, distraidinha nessa terra. Eu tenho que estar vigilante. Porque o inimigo da minha e da tua alma, ele não bobeia não. Então eu não posso bobear também não. Amém? Muito bem. Uma curiosidade, todo sábado que antecede a festa do Purim, no caso é sábado próximo agora, faz-se a leitura daquela passagem que eu li para você, Deuteronômio capítulo 25. Eles falam que é tempo de lembrar o que os amalequitas fizeram. É tempo de recordar o que eles fizeram, para estar atento. É chamado assim, ó, Zachor, que significa lembra o que o inimigo fez, lembra o que o inimigo fez, mas lembra também o que Deus mandou fazer com o inimigo. Aleluia! Mandou aniquilar o inimigo. Aniquilar. Em Êxodo 17, fala que houve um ataque. Vamos ver isso? Houve um ataque. Olha a estratégia que Deus deu a Moisés. Êxodo 17, 8. Olha a estratégia que Deus deu a Moisés. Olha aí, que interessante. Eu já li esse versículo, agora eu vou dar continuidade, tá bom? E veio Amaleque e lutou com Israel e Refidim. Moisés disse a Josué: escolhe para nós homens e vai, luta contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro com o cajado de Deus na minha mão. Então Josué fez como Moisés lhe dissera, e lutou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Ur subiram no cume do outeiro. E aconteceu que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Mas as mãos de Moisés estavam pesadas, e tomaram uma pedra e colocaram debaixo dele, e ele assentou-se nela. E Arão e Ur apoiavam suas mãos um do lado do outro, e de outro lado, e suas mãos ficaram firmes até o sol se pôr. E Josué derrotou Amaleque e seu povo ao fio da espada. Aleluia! Olha um segredo aqui, olha algo poderoso aqui. Moisés era o líder, Josué era o general lá, tanto é que ele sucedeu Moisés. Arão era o sumo sacerdote, e Ur foi um dos que ajudou a construir o tabernáculo. Muito importante. E aqui mostra o quê? O líder intercedendo e liderados intercedendo pelo líder. Um líder intercedendo e os liderados intercedendo pelo líder. E o outro liderado à frente na batalha, vencendo o inimigo. Veja a importância de interceder, veja a importância de orar, veja a importância da comunhão em oração, da intercessão em oração. O líder ora, você vence. Mas se você ora pelo líder, todos vencemos. Aleluia! Então, quando Moisés, as mãos estavam levantadas, Josué prevalecia. Mas pela canseira, imagina, irmãos, ele tinha, acho que aqui devia ter mais, ele já, quando saiu do Egito, ele já tinha 80 anos. Então vamos dizer que ele tenha já um pouco mais do que isso. Mas 2 homens seguraram aquele líder. Aleluia! E Josué venceu os amalequitas. Acabou com eles. Venceu eles ali a fio da espada. Então veja que o ataque dos amalequitas é traiçoeiro. Esse espírito é um espírito traiçoeiro. Então cuidado para quem você conta os teus sonhos, porque o destruidor dos sonhos está ali. Cuidado com quem você compartilha algo da tua vida, seja algo que dificuldade que você está passando, algo bom que você está vivendo.
Cuidado com quem você desabafa. Cuidado, porque o invejoso. Olha, ontem eu vi um vídeo de uma, eu não sei se ela era pastor ou não, e eu falei, poxa, olha isso, e é verdade. O invejoso é aquele que aparentemente pode até estar do seu lado, invejoso. Só que o invejoso é aquele assim, ó, você abre a porta para ele entrar e ele te põe para fora da porta e tranca a porta. Ele fica para o lado de dentro e você para o lado de fora. Então esse espírito, ele vem com inveja. Ele vem para destruir sonhos. Ele vem para destruir famílias. Ele vem para aniquilar a sua família, aniquilar a sua vida, nos destruir. Esse é o objetivo dele. Acabar com os sonhos, trazer depressão, abatimento. Acabou. Mas a intercessão de um líder e a intercessão dos liderados por esse líder faz com que este espírito não tenha êxito. Em vez dele destruir os nossos sonhos, nós destruímos o sonho dele, que é agradar a Deus. Você não entendeu? O sonho dele, a vontade dele é destruir nossos sonhos. Mas nós aqui destruímos o sonho dele. Aleluia. De aniquilar a nossa vida. Glória De a Deus. destruir a nossa família. De destruir a nossa casa. Aleluia. Então esse espírito, ele precisa ser destruído. Porque esse espírito, ele vem acompanhado do espírito de medo. Medo da ameaça, medo do desconhecido, medo da situação, medo disso, medo daquilo, medo. Mas a palavra de Deus diz o que em 1 João 4:18. Vamos lá do outro lado, vamos lá do outro lado aqui. 1 João, lá no finalzinho. 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim, 1 João 4,18: E não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. Nós amamos porque ele primeiro nos amou. Então, o medo precisa ser lançado fora. O amor é que lança fora todo medo. Lança fora o medo. E quem é o amor? Deus é amor. Então, Deus, que é amor, estando em nós, precisa lançar fora todo medo. Medo de tudo. Tem pessoas que têm medo de tudo. Até do bichinho pequeno. Medo, pavor. Então o Senhor está dizendo que o verdadeiro amor lança fora o medo. Então arranque o medo do seu coração. Arranque o medo do seu coração. E confie no Senhor. Confie plenamente no Senhor. Confie no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu a você. Veja isso em 1 Tessalonicenses 5:24. 1 Tessalonicenses 5:24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amados, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Em algumas versões estão mais conhecidas assim. Ele te chamou, então ele é fiel. E ele fará o que prometeu. Ele vai cumprir o que te prometeu. Então confia no Senhor. Não fique com medo. Não fique com medo. Hoje nós temos muitas
pessoas com ansiedade extrema, a ponto de sofrer no corpo os sintomas da ansiedade, depressão, medo de tudo. Mas o Senhor está nos chamando para confiar nele, para crer nele, para deixar que ele haja sobre nós. Então, o destruidor de sonhos, ele apresenta os seus sinais: tristeza, decepção, frustração, depressão, desânimo, insônia, angústia, inquietação, perdas irreparáveis, danos financeiros e assim por diante. Ele mostra os seus sinais. E nós precisamos estar atentos para que Deus nos dê estratégias para aniquilarmos de uma vez por toda esse tipo de espírito. Então nós precisamos também expulsar esse espírito de Hamã, que é espírito de rebelião muitas vezes em nós. Pessoa quando não aceita algo que Deus está dizendo. Pessoa que não aceita algo que o Senhor está dizendo que é para ser feito. Algo que entra com desobediência, sabe assim, aquela pessoa que é teimosa, fala demais, reclama demais. Tudo isso entra nesse espírito. É um espírito de rebeldia e desobediência. Então tudo aquilo que a gente observar em nós, que a gente está desobedecendo, então vamos repreender esse espírito aí, em nome de Jesus. Então, outra coisa também que é bastante interessante do nome Hamã, significa assim também: aquele que se opõe à lei. Aqui a lei é a lei de Deus, a Torá, os mandamentos. Então todos aqueles que se opõem à lei de Deus, os mandamentos de Deus, têm esse espírito que entra a rebeldia, a rebelião, né? Não é submisso à autoridade, não é submisso a Deus, não é submisso a nada que Deus determina. Então a palavra do Senhor diz que esse Hamã tentou ali, o objetivo dele era destruir todos os judeus. Está em Esther capítulo 3, versículo 6. Amém? Bom, isso aqui eu já falei. E a palavra também Amaleque significa no hebraico dúvida. Então esse espírito que a gente chama de Amalequita é o espírito que coloca dúvida. Lembra? A dúvida gera incredulidade, e a incredulidade impede Deus de agir. Então isso é muito sério. Então cuidado quando a dúvida bater no coração. Eu tenho que estar atento para a dúvida: será que foi Deus que falou? Será que Deus quer isso para mim? Será que Deus tem isso para mim? Isso é dúvida. Dúvida. Deus não age no condicional do será. Ele age na fé. Ele age na confiança. Ele age na fidelidade. Ele age na palavra dele. À medida que eu creio. À medida que eu me posiciono. Então cuidado com essa dúvida. A dúvida impede Deus de mover. Veja aí Mateus capítulo 13, versículo 58. Olha o que Jesus falou. Ele estava lá em Nazaré, a terra que ele foi criado. Jesus nasce em Belém, mas é criado em Nazaré. Passou um bom tempo também no Egito, né? Mas depois é a cidade que ele estabeleceu. Maria e José se estabeleceram ali. Depois Jesus foi embora dali. Versículo 58, capítulo 13 de Mateus, diz assim: e não fez ali muitas obras poderosas por causa da incredulidade deles. Então a dúvida gera incredulidade. A dúvida gera incredulidade. E a incredulidade é falta de fé, é falta de crer. É o contrário de crer.
ainda Lucas. Lucas não, Marcos 6, 1. Vai falar a mesma passagem, mas olha que interessante. Marcos 6, versículo 1. E ele, saindo dali, chegou à sua própria terra, a terra dele, Nazaré. E os discípulos o seguiram. Chegando o dia de Shabat, ele começou a ensinar na sinagoga. E muitos o ouviram e admiravam, dizendo: de onde ele vem essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como essas poderosas obras são feitas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e José, e de Judas e de Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Jesus dizia: o profeta não está sem honra, exceto na sua própria terra, e entre os seus próprios parentes, e na sua própria casa. E ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa, salvo impor suas mãos sobre poucas pessoas enfermas, curando-as. Admirou-se da descrença deles, e ele percorreu as aldeias vizinhas, ensinou. Tanto é que Jesus saiu dali e foi se estabelecer em Cafarnaum. E aqui mostra que José e Maria tiveram filhos, né? Tem pessoas que falam que ela morreu virgem. Às vezes, e também tem pessoas que falam que ela nem morreu, ela subiu ao céu igual a Jesus. Aqui está falando que ela teve filhos com José. Casamento normal. Então veja, Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, poucos milagres. Então a dúvida gera a incredulidade. E é esse espírito que vem pelas costas, que vem na retaguarda, que vem no momento que a gente está mais frágil. Por isso que nós temos que estar atentos e saber que existe algo assim e que nós podemos nos defender com as estratégias que o Senhor nos dá. Nós podemos enfrentar esse inimigo, não deixar o medo agir, pelo contrário, enfrentar, como exemplo de Esther, como exemplo de Moisés, com o seu povo, como esse exemplo de quem venceu o inimigo. Esther venceu o inimigo, esse espírito amalequita junto com todos os judeus que estavam ali na Pérsia. Eles venceram com uma estratégia que Deus deu. Qual é a estratégia que Deus vai dar a você? Você tem que buscar, porque Ele não vai deixar você vencer do inimigo. Ele não deixará você ser destruído pelo inimigo se você estiver atento, se eu estiver atento, observando o que ele tem. Então não permita que a dúvida chegue perto de você. Não permita que a incredulidade seja criada no teu coração. Não deixa a dúvida tomar conta. Não deixa o medo, o pavor, as trevas, as ameaças do inimigo te tomar conta. Jesus não disse que ele venceu o mundo? Jesus não disse para resistir ao inimigo e ele iria fugir? Jesus disse. Então vamos ficar atentos, porque o Senhor é aquele que move sobre nós. Então continue confiando no Senhor, continue crendo no Senhor. Não deixa nada, nenhuma situação, por mais difícil que seja, por mais doída que seja, por mais terrível que seja, não deixe dominar o teu coração pelo mal. O Senhor já te deu vitória. Em meio às dores e às dificuldades, o Senhor te deu vitória. Fecha os teus olhos. Essa é a palavra do Senhor para mim. Louvado seja Deus. A maior estratégia é, em vez de você esperar um ataque, você atacar primeiro. Como é que se ataca esse espírito? Orando, crendo, confiando.
Coloque diante de Deus tudo aquilo que possa bater você. Você tem sentido fragilizado, exausto, cansado por questões da vida. Cada um tem a sua questão. Talvez a minha, para você, você tire de letra. E talvez a sua eu tire de letra. Então eu não posso menosprezar o que passa na tua vida, nem você na minha. Mas nós juntos podemos interceder uns pelos outros. Aleluia. Para então esse inimigo cair por terra de vez. Aleluia. E lembre-se, tudo aquilo que vem contra você hoje, não recue. Passe por cima desse inimigo, para que a tua geração, a tua descendência, seus filhos, seus netos, bisnetos e todos que vierem, não sofram com o mesmo ataque. Querido e amado Senhor, Deus poderoso nas batalhas, Tu és o nosso general, Tu és aquele que vai à nossa frente, Tu és o Senhor que já venceu, Rei dos reis, Senhor dos exércitos. Venha, Senhor, nos ajudar a vencer esse espírito maligno, a enfrentar e afrontar esse espírito com a nossa fé, crendo no Teu agir, crendo no Teu mover. E todo espírito de medo cai por terra, todo espírito de fragilidade espiritual cai por terra, todo espírito de depressão, de doença física, de doença espiritual, de enfermidade, todo diagnóstico que o inimigo levantou, caia por terra agora, seja destruído agora, porque nós, como povo de Deus, levantamos as nossas mãos e intercedemos uns pelos outros, clamamos uns pelos outros, para o Senhor nos pôr de pé, vitoriosos, glorificando o nome do Senhor, vivendo o que o Senhor tem preparado e determinado. Então, Senhor, fortalece aqui teus filhos, fortalece aqueles que estão assistindo, que possamos, ó Deus, viver o que o Senhor tem determinado. Fique de pé no teu lugar e afronte o teu inimigo, manda ele cair por terra, manda ele cair por terra nessa área da tua vida, manda ele cair por terra, diga aqui, chega, você não vai mais prevalecer nessa área, você não vai trazer mais enfermidade, você não vai trazer mais problema conjugal, problema com meus filhos, problema entre os irmãos, você não vai trazer mais problema financeiro, você cai por terra agora. Todo ataque espiritual, todo ataque no teu físico, todo ataque na tua família, todo ataque nas tuas finanças, cai por terra agora. Comece a ser curado, comece a ser liberto, comece a ser próspero, comece a ser feliz. Todo medo seja lançado fora, fora, em nome de Jesus. Toda incredulidade cai por terra. Perdoa-nos, Senhor, pela incredulidade que deixamos entrar no coração. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que a falta de fé impediu de vivermos algo extraordinário do Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. E vem, envia anjos, exércitos e exércitos de anjos para nos ajudar. E que possamos estar atentos para não sermos atacados pelas costas, mas que possamos avançar contra o inimigo, que ele caia por terra, para nunca mais levantar, amarrados com os seus comandamentos. Põe a mão no teu coração. Vamos entregar nossa vida a Jesus. Senhor Jesus, eu creio, e Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada eterna, ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo
por toda a eternidade. Nesse momento, rejeito, renego, renuncio, desautorizo toda ação de Satanás e seus demônios da minha vida, da minha família. Em nome de Jesus, todo espírito amalequita vai cair por terra agora. Que o Senhor coloque anjos às minhas costas, anjos à minha direita, anjos à minha esquerda, anjos à frente, e o Senhor acima de mim. Que nem o mal toque em minha vida ou em minha casa. Por isso, Senhor, tira da minha casa todo espírito amalequita que me ataca pelas costas. Tira do trabalho, tira dos estudos, se você estuda em algum lugar. Tira, Senhor, da igreja, todo espírito amalequita que ataca pelas costas, com palavras, calúnias, difamações, doenças, seta inflamada, cai por terra agora. Que o Senhor coloque o seu manto sobre a minha vida e o sangue do Cordeiro sobre a minha vida. Eu fecho a porta do inferno para a minha vida, para a minha família, em nome de Jesus, e abro as portas certas pelo poder que é o nome de Jesus, e que venha potencializar pelo amado Espírito Santo toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais, para mim e para minha família, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos adorar. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Presta atenção. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar atrás e querer desistir. Terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é raiz da ingratidão. Se você está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O descanso e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Hoje o Senhor está te dando um renovo para vencer. Glorifica o nome dele por isso. O que vem pra tentar ferir o
valente de Deus em meio às suas guerras, que a tarde é capaz de fazê-lo olhar pra Deus e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé, cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da gratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O Senhor sempre te dará o escape, a cura e a recompensa. Então, não deixa cansaço, desânimo da luta paralisar você, nem roubar a tua fé. Amém, queridos? Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Amém? Graças a Deus. Eu vou me despedir de você que está assistindo. Mantenha a tua fé diante de qualquer situação. Deixa o teu coração seja fortalecido sempre pelo mão e o poder do Senhor. Deus abençoe você. Shalom.